10:30 da noite. Mais que televisão, é cultura. A solidariedade aquece. Participe da campanha do Agasalho 2006. Colabore. Muita gente conta com a sua ajuda para se proteger do frio desse inverno que vem chegando. Vamos esquentar o corpo e o coração dos mais necessitados com nossa solidariedade. Maiores informações, ligue 3455-8212, 3455-8088 ou 3455-8216 ou acesse o site www.santabarbara.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2006. Fundo Social de Solidariedade do Governo Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Após 2 dias de paralisação, greve do transporte coletivo na região chega ao fim. Você também vai ver nesta edição. Em ato de transmissão realizado na tarde de ontem, prefeito Zé Maria passa o cargo ao vice-prefeito Sérgio Sacerdote para participar de conferência nos Estados Unidos. E na entrevista de hoje, da série Memórias da Copa, você vai relembrar junto com André Cruz a conquista do tetracampeonato nos Estados Unidos e a participação do jogador na Copa seguinte, a da França em 1998. Olá, hoje é quinta-feira, dia 15 de junho de 2006. Este é o Jornal da Cultura edição local, que está começando agora. Após 2 dias de paralisação, a greve do transporte coletivo na região chegou ao fim. Em assembleia realizada na noite de ontem, os trabalhadores aceitaram a proposta apresentada pelos empresários do setor, que prevê reajuste salarial de 5,5%, 90 dias de estabilidade no emprego, além do pagamento dos dias em que os motoristas e cobradores estavam em greve. A greve dos funcionários da Rápido Sumaré, VCA, Ava, Ouro Verde e Princesa Tecelã mobilizou 2.500 pessoas e deixou aproximadamente 200 mil usuários sem transporte coletivo nas cidades de Americana, Sumaré, Nova Odessa e Santa Bárbara. O prefeito José Maria de Araújo Júnior se licenciou do cargo na tarde de ontem para participar de conferência interamericana que será realizada nos Estados Unidos. Como determina a lei orgânica do município, o vice-prefeito Sérgio Sacerdote assume o cargo durante o período em que Zé Maria permanecer fora do país. O afastamento de José Maria de Araújo Júnior será de aproximadamente 15 dias. Ontem à tarde, durante a solenidade de transmissão do cargo, realizado no Anfiteatro Municipal, estiveram presentes secretários e assessores. Em seu discurso, o prefeito licenciado falou sobre o vice Sérgio Sacerdote, que nesse período estará administrando a cidade, e também a participação no encontro de prefeitos em Miami. Eu queria dizer que estou muito feliz pela oportunidade de poder, como prefeito, e recebendo um convite muito agradável, um convite que inclusive vai me propiciar conhecimento. É um processo pelo qual, se aprendermos bem a lição, pode ser que a gente consiga atrair recursos. É um programa, é uma fundação americana que destina recursos para países da América do Sul e países do Caribe. E esse convite é muito instigante, muito interessante, e nós vamos para lá, quem sabe, para daqui uns dias trazer algum conhecimento novo que possa resultar em benefício para a nossa cidade. E seguramente Santa Bárbara fica em boas mãos do nosso prefeito municipal, Sérgio de Souza Sacerdote.
O prefeito em exercício afirmou estar tranquilo quanto a essa função e que estar como prefeito mostra o bom relacionamento com Zé Maria. O prefeito Zé Maria, ele já se licenciou das outras vezes que ele assumiu. Pelo menos uma vez eu me recordo que o vice-prefeito Zezito assumiu naquela época, acho que uma viagem para a Europa, se não me engano. É evidente que era uma boa oportunidade, tanto como pessoa, como para o município, para a atividade que exerce, e o prefeito confiou na gente, no vice-prefeito, para poder sair tranquilo, né? Isso demonstra, sim, uma confiança, eu acredito, né? Cada secretaria já tem as suas ações priorizadas, né? E esse trabalho deve continuar normalmente, até porque a passagem é muito breve, então não é necessário mudanças de agenda, né? As agendas serão cumpridas normalmente. O evento que Zé Maria irá participar era organizado pelo Condado de Miami e a Universidade Internacional da Flórida, que aguardam a presença de mais 500 prefeitos e autoridades locais de todo o mundo. Todas as despesas com transporte aéreo, hospedagem e refeições durante o evento serão financiadas pela IAF, a Fundação Interamericana, que é uma entidade autônoma do governo dos Estados Unidos, que concede doações para programas de autoajuda inovadores, participativos e sustentáveis na América Latina e Caribe. O dia 15 de junho é especial para a política do município. Foi neste dia que Santa Bárbara do Oeste passou a ter liberdade política com a primeira formação do Legislativo barbarense há exatos 137 anos. Feriado de Corpus Christi, mas também de comemoração. O município está completando 137 anos de emancipação política. Ontem à tarde, dentro da programação da segunda semana comemorativa à data, integrantes dos 14 grupos de terceira idade estiveram na Câmara Municipal conhecendo um pouco dessa história. O fato em si representou a primeira formação do Legislativo barbarense. A emancipação é um ato político. A fundação da cidade foi o momento em que Dona Margarida chega, estabelece aqui nesse território, funda a igreja, isso em 1818. Depois disso, a população foi aumentando e a cidade foi elevada a fóruns de freguesia e pertencendo ora a Campinas e ora a Piracicaba política administrativamente. Isso significa que qualquer decisão que tivesse como um arruamento, a construção de uma ponte, essas decisões eram tomadas pela Câmara Municipal de outra cidade, não de Santa Bárbara. Mas para a cidade ter esse fórum, né, para ela conseguir se emancipar, ela tinha que ter um número de habitantes determinado pela Constituição da época, que era a Constituição de 1824. Então, com a chegada dos imigrantes norte-americanos, a população local aumentou e a cidade conseguiu, então, um número suficiente de fóruns, de fogos, que na verdade são casas, e assim, diante de um trâmite político, conseguiu que fosse emancipada a vila. Com essa emancipação, a cidade passou a ter a sua primeira Câmara de Vereadores e o candidato mais votado assumiu como presidente, o primeiro presidente da Câmara. A partir de então, as decisões políticas e administrativas desse local foram tomadas por uma Câmara Municipal que foi empossada em 1869. A Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal informa que os alvarás referentes ao ano de 2006, com vencimento hoje, 15 de junho, poderão ser pagos até o dia 7 de julho nas agências da Caixa Econômica Federal da região central e do Jardim Pérola, nas casas lotéricas Baldim Loterias, HG Loterias e Lotérica Júpiter do centro da cidade, nas unidades da rede Sorte Center dos bairros Cidade Nova, Molon e Jardim Gerivá, na lotérica Talismã do Jardim Europa e nos correspondentes bancários, Panificadora Dom Diego, do Jardim Laudice, Mercearia Pierin, da Vila Sartori, Trevão Materiais de Construção, do Jardim São Francisco e na Texas Vídeo, da Vila Oliveira.
A seguir, 5 paróquias da cidade promovem decoração das ruas neste feriado de Corpus Christi. E na entrevista de hoje da série Memórias da Copa, você vai relembrar, junto com André Cruz, a conquista do tetracampeonato nos Estados Unidos e a participação do jogador na Copa seguinte, a da França em 98. A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste criou um espaço em seu site para mostrar um pouco mais sobre as nossas tradicionais festas juninas, história, receitas, músicas, curiosidades e imagens que retratam momentos de uma das maiores festas populares do mundo. Ajude a enriquecer o acervo, enviando fotografias novas ou antigas que registrem festas juninas. Entidades e escolas também podem divulgar através do site o seu evento junino. Acesse www.santabarbara.sp.gov.br. Copa do Mundo, mais um grande desafio para os brasileiros. Para essa Copa, a LBV, como o Brasil, está com um time imbatível e queremos você fazendo parte dessa equipe. No jogo contra a pobreza, vamos ganhar de goleada e de quebra, criar uma imensa onda verde e amarela torcendo pelo nosso Brasil. Nós precisamos do seu gol. Adquira sua camiseta autografada pelos craques do futebol brasileiro. Aproveite e autografe você também. De 12 a 20 de junho, Santa Bárbara do Oeste irá comemorar os 137 anos de liberdade político-administrativa. É a segunda semana comemorativa da emancipação política. Participe! Acesse www.camarasantabarbara.sp.gov.br e conheça a programação. Realização: Câmara Municipal. Apoio: Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Educação, Fundação Home, Diretoria Regional de Ensino e Cartório Eleitoral. Foi encerrada ontem a primeira etapa da campanha de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil, e Santa Bárbara do Oeste foi o único município da microrregião a superar a meta de 95% de cobertura vacinal determinada pelo Ministério da Saúde. No total, foram aplicadas 11.412 doses da vacina, o que representa 95,45% de cobertura vacinal. Foram aplicadas 2.343 doses em crianças menores de 1 ano e 9.069 doses em crianças da faixa etária entre 1 e 4 anos de idade. Para atingir a meta de cobertura determinada pelo Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do município montou uma estrutura que disponibilizou 34 postos fixos para atender todas as regiões da cidade, além de postos volantes para a área rural. Em 2005, o município também conseguiu atingir a meta, vacinando 95,32% das crianças nesta faixa etária. A segunda etapa da vacinação contra a paralisia infantil será realizada no dia 26 de agosto. Hoje, dia de Corpus Christi, a Igreja Católica festeja a Eucaristia, momento em que o pão se torna o corpo de Cristo. A celebração surgiu na Idade Média e é comemorada no Brasil desde a chegada dos portugueses. A tradição de fazer o tapete com serragem colorida, borra de café, farinha, areia, tampinhas, folhas e flores vem dos imigrantes açorianos. Na cidade, 5 paróquias mantiveram a tradição, fazendo a decoração de ruas com desenhos de inspiração religiosa. A Igreja Matriz de Santa Bárbara, a Paróquia Santo Antônio do Jardim São Francisco II, a Paróquia Bom Jesus do Jardim Paulista, a Paróquia Imaculada Conceição do Jardim Pérola e a Paróquia São João Batista do bairro Molon. Essas imagens que você está acompanhando são do trabalho feito nas ruas das paróquias Matriz e Bom Jesus. Em muitas paróquias da cidade, a programação começou no período da manhã. As atividades têm sequência com as missas, que serão celebradas às 4 horas da tarde na Paróquia Santo Antônio, às 5 horas da tarde na Igreja Matriz e na Igreja Santa Rita e às 7h30 da noite na Paróquia São José.
A Biblioteca Central Professora Maria Aparecida de Almeida Nogueira completa hoje 38 anos de fundação. Com um acervo que chega aos 42 mil livros, o local recebe mensalmente cerca de 3 mil leitores. A biblioteca foi criada em 1967 e no dia 15 de junho de 1968 foi inaugurada. Durante algum tempo funcionou em sala anexa ao prédio da Prefeitura na Praça 9 de Julho, onde permanece até hoje. Surgiu de iniciativa do Lions Club com 2 mil livros. Em 1976, passou a denominar-se Maria Aparecida Nogueira. Possui hoje um acervo de 42 mil livros e 3 mil leitores regulares todos os meses. A atual responsável pelo local, Roseli Tassi, acredita que a biblioteca está bem estruturada. A biblioteca é isso, né? Ela tem que transmitir informação, cultura, e isso é o principal motivo dela ser implantada, dela fazer parte de toda a comunidade, e que a gente sempre preocupa bastante com isso, de levar a cultura a todos. A gente tem bastantes assim livros que acabam sendo estragados, têm que ser substituídos. A gente tem uma preocupação muito grande em manter as obras raras, né, que a gente tem aqui, mas sempre priorizando o atendimento. A quebra de um jejum. 24 anos passados da campanha do Tri, a seleção brasileira, comandada por Carlos Alberto Parreira, conquistava nos Estados Unidos o tetracampeonato mundial. O feito devolveu ao país o prestígio no cenário do futebol mundial. 4 anos depois, um piracicabano com raízes consolidadas em Santa Bárbara do Oeste era convocado a integrar o grupo que tentaria o pentacampeonato na França, na Copa de 98. Na edição de hoje, a série Memórias da Copa relembra, junto com André Cruz, a conquista do Tetra e, é claro, relembra também a participação do jogador na Copa da França. Para mim, né, para nós, jogadores, e principalmente nós que atuamos lá fora, foi muito bacana. E até para quem atua aqui dentro, né? Porque com a vitória da Copa do Mundo, o mercado brasileiro aqueceu novamente, muitos jogadores foram para o exterior. Na nossa última Copa, mais jogadores ainda foram para o exterior, então tudo isso foi muito bom. E para quem está lá fora é um gostinho bom que a gente pode... não vou dizer brigar, né? Mas em termos de discussão, o brasileiro sempre fica quando a gente fala em futebol, o brasileiro fica sempre um pouquinho acima dos outros. Então foi um gostinho muito bom. Esperamos que a gente volte a repetir. O que você atribui de semelhanças ou de diferenças nesses dois períodos específicos em que você participou de 98 e esse momento atual? Olha, eu acho que de semelhante é a cobrança. Talvez hoje a cobrança ainda bem maior do que em 98. Mas eu posso dizer que a cobrança, a pressão em cima da seleção brasileira nesse período é muito grande, porque entra como favorita, tem os melhores jogadores, tem uma grande seleção, então a cobrança é muito semelhante.
voltando para a Copa de 98, quais as recordações que ela te traz? Não, me traz boas recordações. Foi um momento muito bom na minha carreira. Apesar de um pouquinho antes ter passado por um momento muito difícil, porque eu vinha de uma lesão. Em janeiro de 98 eu tinha sido operado, então praticamente estava fora da Copa. Acredito um mês ou um pouco mais de um mês, voltei a ser convocado por causa de uma lesão do Márcio Santos, que não teria mais condições de disputar a Copa. Eu já vinha atuando na minha equipe e isso foi legal. Então é muito bom, foi um momento que todo jogador quer passar na vida. É óbvio que eu esperava um pouco mais. É lógico que eu gostaria de ter participado, entrado em campo, poder atuado pelo menos em um dos jogos. Infelizmente isso não aconteceu, mas de qualquer maneira fiquei muito feliz. E como que foi para o grupo aquele dia 12 de julho de 98, o dia da final? Bom, foi ruim, né? Como a gente já sabe, foi muito ruim. Nós tínhamos grandes possibilidades de vencer aquela Copa do Mundo, éramos os favoritos. Talvez o problema com o Ronaldo bem antes do jogo, à tarde, isso realmente tirou um pouco a atenção da nossa final. A gente sentiu os jogadores preocupados com a saúde do Ronaldo, então isso desviou um pouquinho a atenção. E o que se viu em campo foi uma equipe apagada, meio que sem vida. Por outro lado, nós vimos a França também que jogou muito bem, que mereceu até ganhar pelo menos aquela final. Às vezes, nós que estamos lá dentro, a gente não tem muita noção do que acontece fora, porque a gente se tranca, procura ver pouco a televisão, alguns leem jornais, a maioria, ou pelo menos uma parte, prefere não ler jornais, justamente para não ficar muito naquele clima de ou já ganhou, ou já perdeu, enfim, então... Mas a gente tem consciência que realmente a seleção brasileira, principalmente numa época dessa, mexe não com o Brasil, mas com o mundo inteiro. E a gente tenta não prestar muita atenção nessas coisas que acontecem aqui fora. A gente vê muita coisa. Hoje você vê o Brasil, nos treinos do Brasil, 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, a confusão que acontece, a segurança, enfim, tudo isso daí nos dá uma ideia do que está acontecendo lá fora, mas a gente também não pode ficar pensando muito nisso, porque senão, de repente, pode haver uma preocupação a mais. A gente está falando desse momento de Copa do Mundo de 98, mas eu gostaria também que você falasse sobre outro momento marcante teu na seleção, foi quanto à época que você fez um gol que para muitos é inesquecível, aquele gol de falta que você fez em 89. Não era um momento bom e ruim. Bom, ruim porque eu vim atravessando uma fase particular na Ponte Preta, onde a Ponte Preta tinha descido para a segunda divisão, meu contrato tinha acabado, ainda existia a lei do passe, eu não estava treinando com o clube, então eu ficava em casa, ia treinar todos os dias de manhã, depois à tarde ia jogar futebol com meus amigos. Então eu não participava de um clube, não recebia salário e o clube não me vendia, não me emprestava e não renovava o contrato. Por outro lado, um momento feliz, porque mesmo não tendo um contrato, mesmo não estar participando de um clube, eu era ainda convocado para a seleção brasileira. Então, em todos os jogos da seleção, jogos amistosos, eu participava e sempre ia bem, apesar de tudo ainda ia bem. E o meu último jogo antes do Mundial de 90 foi justamente esse jogo contra a Itália, em Bolonha. Eu até dizia que, pô, Bis, hoje eu vou entrar e vou fazer um gol. E vou vir aqui no banco te abraçar. E ele falou, não, eu que vou fazer. Eu falei, então vamos ver. No intervalo, o Aldair, conversando com ele falou que estava sentindo dor. Eu falei, ó, se não dá, não força, né? Deixa que eu entro. Ele falou, não, você vai entrar. Então, aí foi. Acabei que entrei no jogo, acabei que fiz o gol e nós vencemos esse jogo. Então,
foi um momento muito legal, foi um momento muito bom e realmente, para mim, pelo menos, é um momento inesquecível. Eu tive boas passagens pela seleção brasileira até antes desse momento. Talvez a seleção não fosse considerada a seleção principal, mas era a seleção do Pan-Americano. Nós tínhamos Tafarel, Jorginho, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Romário, Bebeto, enfim, eram os grandes jogadores também, mas era a seleção Pan-Americana, onde nós ganhamos o Pan-Americano em Indianápolis. Então foi um bom momento. Teve as Olimpíadas de Seul, que apesar da medalha de prata, também foi um excelente momento na minha carreira. Depois, quando eu voltei à seleção em 95, eu passei também por bons momentos na seleção brasileira. Então, todos os momentos tiveram os seus bons momentos. Todas as Copas foram marcantes, mas eu acho que a que marcou mais, talvez, o fato de ter sido a primeira realmente que eu acompanhei, que eu vivi, que eu senti, porque alguns jogos, como eu fazia datilografia na época, então eu saía da datilografia e ia para um bar que estava pertinho, porque não dava tempo. Então eu ficava assistindo o jogo, então eu via o ambiente que era no bar, que era uma Copa do Mundo, via as pessoas comentando. E aquilo ali realmente me deixou muito motivado, me fez ainda mais querer ser jogador de futebol, querer muito mais almejar a seleção brasileira. Então, aquilo lá me deu uma motivação muito grande, que foi a Copa de 82, que depois nós acabamos perdendo, né, justamente contra a Itália, nós fomos eliminados, e aquela Copa marcou bastante. Foi uma Copa realmente que marcou na minha vida. Jornal da Cultura, edição local, fica por aqui. Uma boa tarde para você, um ótimo feriado. Obrigada pela companhia, a gente se vê amanhã. Até lá! De 12 a 20 de junho, Santa Bárbara do Oeste irá comemorar os 137 anos de liberdade político-administrativa. É a segunda semana comemorativa da emancipação política. Participe! Acesse www.camarasantabarbara.sp.gov.br e conheça a programação. Realização: Câmara Municipal. Apoio: Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Educação, Fundação Home, Diretoria Regional de Ensino e Cartório Eleitoral. A solidariedade aquece. Participe da campanha do Agasalho 2006. Colabore. Muita gente conta com a sua ajuda para se proteger do frio desse inverno que vem chegando. Vamos esquentar o corpo e o coração dos mais necessitados com nossa solidariedade. Maiores